Você tirou a vesícula ou tem problemas na vesícula, pedras ou lama, que é a formação inicial das pedras na vesícula? Se sim, presta atenção nesse vídeo, porque tem muitas informações importantes, essenciais para garantir a sua saúde e que todos os sistemas do seu organismo funcionem adequadamente. Você se inscreva aqui no meu canal, curta, compartilhe essas informações. Tem muita gente que já passou por essa cirurgia de retirada da vesícula ou tem problemas com as pedras e não está tratando devidamente essa situação. Então, o que acontece? Na visão da medicina tradicional chinesa, existem 5 elementos ou movimentos que interagem o tempo todo, e o elemento que está relacionado com fígado e vesícula biliar é o elemento madeira. E que esse elemento tem muitas funções além do que a medicina ocidental fala em relação à desintoxicação e outras questões, a parte da digestão, que a vesícula, é muito importante também. O que acontece é que a parte emocional, muito relacionada a esses órgãos e que poucas pessoas conhecem, podem e causam muito impacto na vida dessas pessoas que têm problemas, desde a relação para que aconteça, que surjam esses problemas, até as consequências de não tratá-las devidamente após a retirada da vesícula. Então a gente costuma falar que na visão da medicina chinesa, o fígado, ele organiza tudo, ele que é o grande gerente, aí a vesícula executa. Então pessoas que têm problemas na vesícula, ou até retiraram já a vesícula, são pessoas que provavelmente viveram durante muito tempo com grandes conflitos, mágoas possivelmente, guardadas em relação a muita coisa, e aí essa vesícula é como se fosse um saco de pancada do fígado, Todo o congestionamento do fígado por N questões, principalmente a questão emocional, vai sobrecarregar a vesícula, e aí quando forma pedra ou até retirou, é o estopim. Já passaram-se muitos anos, provavelmente, não é uma questão de 1 mês, 2, que geralmente pode até acontecer, mas não é o usual, que a pessoa foi vivenciando e tendo hábitos ruins para colaborar para o surgimento disso. Não é só questão genética, a genética, costumo falar que todo mundo tem propensão a desenvolver algum tipo de problema, mas a gente só aperta o gatilho, dessa arma, se a gente vivenciar, não fizer o que é legal para a nossa individualidade, para a saúde do nosso organismo. Então, o que acontece? O que mais prejudica, congestiona essa energia do fígado? São as emoções, irritabilidade, raiva, ressentimento, frustração, que quase ninguém sente, O estresse, na verdade, é isso. Ao contrário do que muitas pessoas descrevem, uma dificuldade até em descrever algumas emoções não é ansiedade. Geralmente por trás do estresse, quando a pessoa fala estou muito estressada, na verdade a pessoa está querendo dizer estou com muita raiva, estou frustrada, e aí isso vai atingir em cheio a questão da energia do fígado na visão da medicina chinesa. Todo desequilíbrio se inicia a nível energético. Se não cuidar, muito tempo em desequilíbrio a nível energético, inevitavelmente vai atingir o físico, e aí a gente consegue ver em exames e imagens aquela alteração na estrutura, tá? Então, quanto antes você conseguir tratar todo mundo tem seus conflitos, ajustar hábitos de acordo com a sua individualidade, mais a gente consegue prevenir de acontecer essas situações. O excesso, a alimentação muito gordurosa, mas aquelas gorduras ruins, porque as gorduras boas são ótimas e importantíssimas para a nossa saúde, também vão contribuir para sobrecarregar o fígado e vesícula biliar. A ingestão excessiva de bebida alcoólica sobrecarrega bastante, tá? O álcool é considerado uma energia muito quente para a energia do fígado, em grande quantidade, com uma frequência muito alta, vai ser um bombardeio também para esse fígado, mas as emoções, sem dúvida nenhuma, são o principal fator que vai mexer. E o fígado controla o fluxo de energia do corpo, ele é o grande gestor das nossas emoções, ele controla tendões, tendinites. Agora estamos na primavera, que a energia de fígado e vesícula tendem a se manifestar mais, então todos os desequilíbrios relacionados a esse elemento madeira vão aparecer mais, controla o sono, então muitas coisas serão afetadas. E aí quando a pessoa tira a vesícula, o que normalmente a gente vê
E aí eu peço que vocês comentem aqui, você que já tirou a vesícula, se você já percebeu isso que eu vou falar agora. A vesícula é o órgão considerado o órgão da coragem, segundo a medicina chinesa, que vai proporcionar uma capacidade maior de execução. O fígado planeja e a vesícula executa. Então a pessoa que tira a vesícula tende a ficar com uma dificuldade maior para decidir, pode ficar mais indecisa, procrastinando mais, isso é bem característico também, é algo que ela tem que fazer um esforço maior do que quando ela tinha a vesícula anteriormente. E aí outra questão que também pode acontecer e que normalmente é o que a gente vê na prática, eu vejo, já atendi muitas pessoas, muitas mesmo, dá para escrever um livro já de pessoas que tiraram a vesícula. Como não tem mais esse saco de pancada, a vesícula, o fígado tende a sobrecarregar a energia do coração, na visão da MTC. E aí, com frequência, as pessoas começam a relatar, olha, depois que eu tirei vesícula, depois de um tempo, eu sinto, às vezes, uma taquicardia, uma percepção do coração batendo, às vezes não necessariamente está mais acelerado, mas um desconforto no peito, fiquei mais ansiosa, às vezes problema para dormir, N questões que a gente relaciona com a energia do coração, tá? Não necessariamente físico, até uma alteração da pressão arterial também, enfim, muitos dos sintomas. E aí o que acontece, Thaís? Eu já tirei a vesícula, não tem mais o que fazer? Tem, e é muito importante que você tenha conhecimento e faça, porque também ter conhecimento sem ação não serve para nada. Então o que é importante você entender? Com alguns recursos, por exemplo, a acupuntura ou a laserpuntura, que é o uso do laser para estimular os pontos de acupuntura ao invés das agulhas, né? Porque não gosta de agulha de jeito nenhum. É possível fazer um equilíbrio energético, inclusive focando nessa questão da vesícula, para que a pessoa, o órgão não está mais ali fisicamente, mas energeticamente, os meridianos, os canais de energia, continuam. E a gente consegue mexer nessas questões para que a pessoa volte a ter mais aquele poder de decisão, em todos os setores da vida, tá? Até para o processo de emagrecimento, por exemplo. Muitas pessoas têm dificuldade em manter algo que começa, fica procrastinando, deixando para depois, em todos os setores, relacionamentos, emagrecimento, enfim, todas as áreas. É muito importante que se equilibre, busque equilibrar. E aí com a acupuntura, a laserpuntura, a gente consegue mexer tanto nessa questão emocional, equilibrar essa pessoa novamente, fazer com que esse elemento madeira funcione mais harmonicamente, em conjunto com o restante. O objetivo é sempre tratar a pessoa como um todo, não só um órgão específico, como normalmente o tratamento convencional se faz. Então, é possível melhorar o funcionamento de todos os órgãos com foco nisso, tem muitas funções. A fitoterapia chinesa também tem fórmulas específicas para tratar o padrão da pessoa, é sempre de acordo com o padrão, não com o diagnóstico, tá? O diagnóstico entra, mas ele não é o principal. Tem óleos essenciais, tem muitos recursos, o próprio reiki também, que eu sempre faço durante as minhas sessões, também vai contribuir para ir ajustando todas essas energias. E aí o que acontece também quando uma pessoa tira a vesícula biliar? Ela provavelmente vai ter uma dificuldade maior, uma perda na capacidade de absorção das vitaminas lipossolúveis, A, D e K. A vitamina D nem é uma vitamina, é um hormônio. Na verdade, ela deveria estar uma categoria acima de hormônios de tanta função importante que tem. Sistema imunológico, todo o funcionamento do organismo, todos os sistemas têm a vitamina D vai influenciar em tudo. É impressionante. Se as pessoas tivessem um pouquinho de ideia do quanto isso impacta na vida da pessoa, até em caso de depressão, tudo que você pode imaginar, desde o mais físico até o mais mental, até níveis psiquiátricos. Então, é importante a gente observar que essa pessoa que tirou a vesícula, provavelmente ela vai precisar de doses um pouco mais elevadas do que uma pessoa que tem a vesícula, porque é um fator a mais de dificuldade para absorver essa vitamina D. Então, a suplementação tem que ser ajustada, na minha opinião, para que se mantenha um nível em torno de 80, nível sanguíneo, quando você pede 25-hidroxivitamina D, para quem tem doença autoimune, mais alto do que isso, mais alto do que 100, mas sempre acompanhado por um profissional que entenda sobre o assunto. Tá? E sempre pedir também o PTH, o paratormônio intacto de preferência, porque é importantíssimo nessa relação aí do cálcio, tá? Para garantir que nenhum problema ocorra, só benefícios. Então a vitamina D é o principal, mas as vitaminas A, D e K, é importante você olhar também. A vitamina K entra como
um complemento, né? Eu falo que vitamina D, magnésio e vitamina K2, porque a maioria das pessoas tem processos degenerativos e outras questões, algo que todo mundo, na minha opinião, deveria suplementar em graus diferentes de acordo com a sua individualidade. O que eu recomendo também para que a pessoa que tirou a vesícula, na verdade, na minha opinião, deveria sair com uma prescrição já do hospital, porque vai ter problema, inevitavelmente, nessa digestão, na absorção de nutrientes, e isso, segundo a visão da medicina chinesa, vai ocasionar muitos problemas. Já começa a fisiologia toda errada de digestão, de absorção, formação de sangue, que é importante para ancorar a mente, para sistema imunológico, para tudo vai ficar já mais ou menos. E a pessoa tem muitas consequências que ela nem imagina, que é esse processo inicial errado. Então, o uso de enzimas digestivas vai ajudar demais para quem não tem mais a vesícula e sais biliares. Tem outro vídeo aqui que eu falo, vocês podem consultar, problemas digestivos, dor no estômago, refluxo, que eu também recomendo essa enzima digestiva, que eu gosto bastante, tem vários tipos, tá, e composições, gente, mas eu gosto bastante das super enzimas da marca Nau, que ela tem cloridrato de betaína, que vai aumentar a produção de ácido clorídrico, que normalmente já declina depois de 35, 40 anos. Se a pessoa já tem algumas questões gástricas, isso já tende a acontecer bem antes dessa idade. Tirou a vesícula é uma das questões. E tem enzimas digestivas, papaína, bromelina, pancreatina, que vai auxiliar na digestão, tá? Porque não adianta também você ter uma alimentação ótima se a sua digestão e absorção de nutrientes não está acontecendo adequadamente. Toda a fisiologia, ela é quebrada, né? E não funciona como deveria. Então, enzimas digestivas, você pode tomar uma cápsula dessas superenzimas ou qualquer outra enzima digestiva de qualidade, orientada para um profissional que entenda sobre isso, tá? Logo depois do almoço e logo depois do jantar ou no meio da refeição, tá? Outra coisa que eu acho bem interessante são sais biliares. Tem chama Oxbili, que o interessante é você ingerir uma cápsula 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar. Enzimas digestivas e sais biliares deveria ser já sair do hospital, quem fez a cirurgia, porque vai melhorar muito, tá? A absorção, inclusive, de todas as vitaminas lipossolúveis que eu falei. É importante ajustar todos os níveis, tá, gente? Não é só a vitamina D, que eu falei que é importante olhar. Nível de zinco, todas as vitaminas, macro, micronutrientes, tem nível ideal para o nosso funcionamento adequado, né? Otimizar o funcionamento. E cada um tem um nível ótimo. Não é só olhar se está dentro daquele intervalo que o laboratório dá, porque isso é nível estatístico e isso não vai otimizar, né? A gente pode ter um organismo funcionando próximo de 100%, porque a gente vai sobreviver em torno lá, né, com funcionamento de 30%, vamos supor. A gente pode, por que não, né? Não vai causar nenhum problema para o organismo, isso não são medicamentos que a pessoa vai tomar, são suplementos que vão auxiliar para quem já teve algum problema. E você que está com pedra na vesícula, é importante modificar alguns hábitos, tem vários recursos, a acupuntura, a laserpuntura, a técnica LIB, que é a laser terapia ou fotobiomodulação sistêmica, vai ajudar muito na limpeza desse terreno biológico. Essas formações de pedras, né, pedra na vesícula, na visão da medicina chinesa, é uma umidade em último grau, umidade, mucosidade e fleuma, que é uma coisa pegajosa, que em último estágio vem a ação do calor, seca e forma pedra. Então, os alimentos que mais contribuem para a formação desse muco, né, desse fleuma em último caso, são os lácteos, leite de vaca e derivados. Isso não importa se você tem alergia, intolerância, são alimentos que vão provocar um aumento da formação de umidade no organismo. Alimentos com glúten, já falo isso em outros vídeos aqui, mesma coisa, vai impulsionar a formação. Então, você que já tem pedra na vesícula ou já tirou a vesícula, é importante, na verdade, para todo mundo, tá? Mas em casos onde já aconteceu o problema, olha com mais cuidado, reduz o máximo que você puder, que a gente consegue ver, né? Eu vejo na língua, por exemplo, das pessoas que eu atendo, uma redução dessa formação de umidade, que normalmente, no caso da vesícula, fígado e vesícula, você vê, você pode olhar a sua língua, se você quiser me falar aqui, comenta aqui, me fala a sua experiência, se você já tirou a vesícula, se você já teve algum problema, se você sente essas questões emocionais que eu falei aqui. Você pode observar para quem tem problema na vesícula, às vezes a pessoa nem tem sintoma, ela nem sabe que tem problema na vesícula e já está lá, uma formação de
um mocozinho na lateral da língua, tá? Que é a região de fígado e vesícula que a gente observa. Então essa saburra, se você olha para sua língua e tem lá uma saburra bem na lateralzinha, toma cuidado, porque se você não fizer nada, a chance de você desenvolver um problema de fígado, cetose hepática, gordura no fígado, ou vesícula, pedra na vesícula, é muito grande, tá? Não é só alimentação, como eu falei, a questão emocional, na minha opinião, e da medicina chinesa, é o fator sempre mais importante, mas geralmente é uma somatória, não é um fator só, tá? Então cuide da sua saúde, todos os sentidos, físico, mental, emocional, espiritual. O fígado, na visão da medicina chinesa, é ele que faz essa conexão da matéria com a espiritualidade. Então eu sempre falo que olhar para todos os setores é o que vai gerar resultados diferenciados, tá? Então não espere aparecer uma pedra enorme ou tirar a vesícula para você se cuidar. É possível tratar em todas as fases. É possível prevenir a formação de pedras, desde que antes de formar até a lama. É possível melhorar essa saúde dessa pessoa que já tirou a vesícula. Logicamente que ela vai ter que fazer um esforço maior do que a pessoa que tem a vesícula, porque ela já tirou um órgão que é importante, tá? Mas tem como equilibrar essa pessoa, dar um suporte para ela e ajustando, olhando de acordo com a sua individualidade, a sua saúde, não só a saúde física, mas a sua saúde em todos os sentidos. E vai melhorar muito, inclusive os seus relacionamentos. Para uma pessoa sem poder de decisão, que fica procrastinando, que fica com essa dificuldade, isso por si só, essa dificuldade de ação, já vai gerar muita frustração na pessoa. Baixa autoestima, isso vai ter inúmeras repercussões na vida da pessoa e vai estagnar mais ainda a energia do fígado, né? Que são essas emoções que batem aí. E aí todo tipo de problema, de dores, tendinites podem acontecer também. São muitas as coisas que podem acontecer. Então não espera, né, acontecer algo pior para que você busque ajuda de um profissional qualificado. Tudo tem jeito para que a gente se mantenha equilibrado. 100%, equilíbrio 100% perfeito não existe, mas é possível sim ficar bem mesmo após a retirada da vesícula biliar. Então peço novamente que você se inscreva aqui, se você ainda não se inscreveu no meu canal, ative as notificações para que você receba todas elas, curta, comenta aqui, fala da sua experiência, quando você escreve, comenta sobre a sua experiência, outras pessoas que vão ler, vão aprender também e vão melhorar a sua vida e compartilhe também com outras pessoas essas informações.